Estamos com Juventude Prateada, aqui do Multiprosa, da CDL BH, de volta para uma conversa, olha, inédita. Inédita porque é a primeira entrevista que eu faço com a Selma, mas também é porque ela está trazendo um serviço inédito. Quando eu descobri pelas redes sociais, eu falei, gente, a gente tem que entender isso aí um pouquinho mais, porque dá uma dignidade no momento em que a gente precisa completar um ciclo, que é justamente a morte. É um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, mas que a gente tem que falar sobre ela, já que dizem que a morte não é a única certeza que a gente tem. A gente tem certeza da vida, já que a morte faz parte dela, né? Então que a gente tenha certeza da vida, que a gente está vivo, mas que completa a fase com a morte. Por isso a gente trouxe aqui a Selma Capanema, para poder falar para a gente sobre o Bioparque, que é algo muito legal, que vocês vão interessar em saber um pouquinho mais. Mas antes de falar do Bioparque, eu quero que você fale sobre você, Selma. Tudo bem? Quem é você? Tudo jóia? Tudo bem, tio Flávio? Tudo bom. Prazer, obrigada pelo convite. Bom, sou mineira, casado também com um mineiro, há 12 anos, mãe de 2 bebês, um de 2 aninhos, uma menininha de 1. Formei em administração de empresas pela PUC, me especializei na área de negócios e na área de desenvolvimento urbano, né, trabalhando com grandes fazendas para poder desenvolver empreendimentos imobiliários. E aí mudei nessa lente para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário para poder implantar os bioparques, que hoje é o Bioparque aqui em Nova Lima. Ah, que legal. O Bioparque, então, é algo que é inédito. A gente pode falar que a gente não tem... Eu não tenho conhecimento de experiência parecida no mundo, né? Sim. É algo que é bem, bem inédito e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas você é mineira de Belo Horizonte? Sim, sim. Tá. Mineira de BH. E como é que é essa transição? Você entrou numa área de póstuma, né? Sim, uma área póstuma. Vou trabalhar com a morte, né? Entre aspas. Como é que é isso para você? Bom, você mesmo comentou, existe um preconceito, só que nós aprendemos diariamente a desmistificar a morte, o preconceito e enxergar que, de fato, a morte faz parte da vida. E, na verdade, tio Flávio, nos faz enxergar que a gente tem que viver a vida bem vivida. Uhum. Porque se a gente lembrasse todos os dias que a vida é finita, que as relações são importantes, tem um trecho de um vídeo que sempre me recordo, esses vídeos que a gente assiste em rede social, que as orações e os pedidos mais sinceros são ouvidos em corredores de hospital. Então é isso, se a gente lembrasse todos os dias da nossa finitude, a gente enxergaria de uma forma diferente. Uhum. Então esse preconceito existe, né? Ele também existia para todos nós ali da equipe num primeiro momento, lidar com cinzas, lidar com a dor do outro é um desafio diário. As famílias, né, elas buscam esse amparo, então a gente tem todo um preparo para poder conseguir dar esse acolhimento, e é um desafio diário, mas é gratificante de verdade. Pois é. Eu li um livro do Contardo Caligari, chama O Sentido da Vida, e ele cita um Francesco Petrarca, que é um poeta, e na poesia tem uma partezinha do Francesco Petrarca que é o seguinte: uma boa morte honra toda uma vida. Olha que perfeito isso. E aí ele vai falando mais pra frente que uma boa morte é você morrer apaixonado, que você morreu bem, satisfeito com aquilo que você fez durante a vida. Sim. E aí vocês vêm com uma ideia de celebrar essa vida, né? Exatamente. O que é o Bioparque? Bom, o Bioparque é um parque memorial, ecológico e museu. Né? Nós utilizamos as cinzas resultantes da cremação para contribuir com o desenvolvimento de uma árvore desde a semente. Como comentamos, é uma proposta única, inédita no mundo. Nós trazemos essa possibilidade para a família de ressignificação do luto e de celebração da vida do ente querido, da pessoa homenageada. Né? A cerimônia, na verdade, a homenagem do Bioparque, ela é dividida em 2 etapas. Primeiro, nós realizamos a cerimônia de plantio da semente, que é uma cerimônia previamente preparada junto com os familiares. É uma cerimônia intimista, acolhedora, onde nós realizamos, junto aos familiares e os amigos, o plantio dessa semente.
é uma semente que foi escolhida pelos familiares, Sim, né? nós disponibilizamos 7 opções para o Parque de Nova Lima. Sim. Não necessariamente serão as mesmas espécies para as outras capitais, por exemplo, São Paulo, né, que vai ter o parque agora no próximo ano. Para cada região tem as sementes, né, tem as espécies estudo. escolhidas, exatamente. E aí, para o parque aqui de Nova Lima, nós disponibilizamos 7 opções. Então a pessoa vai, escolhe aquela semente, né? A espécie. E aí, como é que é o processo? Eu tenho um parente que acabou de falecer, ou eu tenho as cinzas de alguém que já faleceu, essas cinzas estão comigo, mas eu quero destinar essa cinza, dar outro destino a ela, né? Sim, eu te procuro. Exatamente. Como você acabou de mencionar, nós temos condições de amparar essa família nesses 2 momentos, seja no óbito recente que acabou de ocorrer, né, e prestar esse atendimento de todos os serviços funerários, a ter a cremação e as cinzas posteriormente serem encaminhadas para o bioparque, ou a partir das cinzas, seja a família que acabou de pegar as cinzas ou daquelas famílias que mantiveram as cinzas guardadas por muito tempo, né? Então, a gente marca um encontro no nosso memorial no Sion para explicar todos os detalhes, para que a família entenda todas essas etapas, né? A gente marca essa cerimônia de plantio da semente. Após essa cerimônia de plantio da semente, a muda fica no nosso centro de incubação, que é como se fosse um viveiro, né? Ele é assistido diariamente por nossa equipe de especialistas. Nós temos um laboratório dentro da Universidade Federal de Viçosa, temos uma doutora de fitotecnia responsável por toda a área ambiental do bioparque, gestora ambiental, engenheiros. Então, assim, a nossa parte de cuidados com a muda no detalhe, sabe? Ele é diariamente e faz toda a nossa operação fazer sentido, sabe? E depois desse período no centro de incubação, que a muda vai passar pelo desenvolvimento, ela vai passar pela aclimatação, nós vamos entrar na segunda etapa da homenagem do bioparque, que é o plantio da muda no solo do parque. Aí, novamente, é uma cerimônia organizada previamente com a família. A gente vai escolher um dia ensolarado, um dia bonito. Tem todo um rito, né, onde que a família quebra a auréola, que acompanhou, que lacrou aquela urna durante todo o período. Todo o nosso processo, ele é monitorado por QR Code para dar rastreabilidade para a família. Né? No nosso contrato, a gente deixa claro que a gente só faz a manipulação e essa preparação para o plantio da semente na presença de, no mínimo, 2 familiares, para dar segurança mesmo que as cinzas que estão sendo utilizadas as cinzas do ente querido. Tá. Aí quando já vai para o parque lá em Nova Lima, se a pessoa não quiser, ela tá com a semente ali, ela tá desenvolvendo, se a pessoa não quiser plantar no parque, há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Aí no parque você tem toda a garantia, porque o solo é medido, é testado, né? Sim, é acompanhado. Sim, e na verdade no parque você tem ali um lugar seguro, né? É uma área de quase 1.400.000 metros quadrados. Nós temos 3 quilômetros de extensão de frente para o Rio das Velhas, né? Como nós dizemos, né? O nosso mar de Minas, é o nosso mar de montanhas, é um lugar lindo, vai ter galerias de arte. Então, a gente poder mudar um pouquinho, né, o conceito do que a gente tem hoje de cemitério, para a gente poder trazer uma nova opção para aquelas famílias que fazem sentido. Mas tem sim esse tipo de solicitação da família que, Selma, eu quero fazer homenagem do bioparque, mas eu quero que essa muda, quando eu estiver pronta para ir para o solo, vá para a minha propriedade ao invés de ir para o parque. Tem essa opção sim, mas são poucas famílias que optam, porque uma vez que essa muda ficar na propriedade dessa família, você cria ali, às vezes, um empecilho para as novas gerações, para você vender aquela propriedade, para você cuidar, né, daquela muda. Então, são questões muito delicadas, mas que a gente tem condição, sim, de atender. Tá. E aí, então, ela é plantada lá no parque, e aí como é que é a participação da família a partir daí? Perfeito. Nós temos um canal, que é a plataforma Bioparque. É um canal exclusivo, hoje ela é web, mas depois ela vai se transformar numa app, que a família pode acompanhar todo o desenvolvimento da muda, por relatórios quinzenais que a nossa equipe técnica carrega, de todas as informações técnicas de desenvolvimento dessa muda, ou por visitas agendadas à nossa casa memorial no Sion. A família sempre pode ir lá,
né, consegue ver a muda de perto, e depois essa muda vai ser plantada no solo do parque. O parque é privado, mas a família vai ter acesso para poder visitar essa muda. Uhum. Então ela pode ir visitar aquela muda, Pode. que é a árvore que vai crescendo de acordo com aquela espécie que ela né, escolheu. Sim. E ali tem alguma coisa que simbolize a pessoa? Ou é só uma árvore? Não, Tem uma tem foto? sim. Tem. A gente tem, na verdade, como se fosse um totem, que a família pode escolher se na foto fica somente a foto da árvore da espécie escolhida ou a foto da própria pessoa. Sei. E nesse totem tem as informações do ano de nascimento e do ano da realização da homenagem, que é representada por um símbolo do infinito, e com um QR Code. Esse QR Code direciona para a página, para a plataforma do Bioparque, com a história de todo o legado de vida daquela pessoa. Então você tem como se fosse um livro da pessoa, Sim. A família escreve aquilo ali. Exatamente. E tem então registrado assim, a pessoa não, entre aspas, né? A gente tá até conversando com a Jade aqui, a pessoa não morreu, ela deixou registrado, ou tem se registrado quem é aquela pessoa, porque a gente tava falando muito dessa questão das pessoas solitárias que morrem e não tem muito, né? Não tem, a família é pequena, e aí parece que assim, finalizou mesmo, né? A pessoa não deixou uma história, uma memória. Ali não. Ali não, perfeito, tio Flávio. A plataforma, ela tem esse poder de ajudar o familiar a preservar todo o legado de vida daquela pessoa homenageada. É como se a gente unisse ali passado, futuro e presente. Né? Por exemplo, imagina um neto que não teve oportunidade de conhecer em vida seu avô. E as histórias vão se perdendo, né? Com outras pessoas, com outras gerações. Então, a família pode ter ali, num único canal, né? Numa única fonte, todas as principais memórias de vida do seu ente querido registradas. Então, de onde nasceu, o que fez em vida, as principais fases da vida. E você tem autonomia de deixar esse perfil público ou privado. Ah, entendi. E o contratante também tem autonomia de escolher aqueles amigos, aqueles familiares que podem contribuir. Você tem como convidar algumas pessoas para poder contribuir com a construção daquele legado. Entendi. E aqueles que só podem visualizar, ler as informações. Que algum amigo pode ir acrescentando. Pode acrescentando, as histórias, sim. Né? E você vai montando como se fosse uma rede social privada para a família. Entendi. Agora, alguém pode imaginar assim, poxa, então tem um QR Code, né? Será que não perde a afetividade? Tem uma coisa nesse... Parece que muito tecnológico, né? E eu tô até tomando cuidado porque, assim, a gente não tem que desprezar a tecnologia, logicamente, né? Mas não tá muito high-tech para poder ter uma coisa que é mais, né, coração. Tio Flávio, falando no QR Code, em todas essas finalidades, no primeiro momento pode soar, né? Como nós usamos a expressão um pouco high-tech. Mas nós estamos utilizando a tecnologia ao nosso favor, né? E o conceito do Bioparque, em todo o trato, em toda a condução das etapas que a gente proporciona para essa família, que a gente fala que é uma experiência, tem tanto acolhimento e os processos são tão humanos que, na verdade, o QR Code aí dentro desse processo e o uso da plataforma, ele vira como um item agregado e que a família, na verdade, para quem tinha preconceito, passa a não ter e passa a ficar apaixonado com a proposta. Inclusive, o vídeo que é exibido no dia da cerimônia de plantio da semente também fica disponível na plataforma 24 horas depois para a família assistir. Então, aquilo ali alimenta, né, todo um conforto e facilita a vida para a família, né? Porque, ao contrário, você não fica colocando hoje um DVD para você assistir. Então, hoje a gente tem tudo realmente na palma da mão e você consegue, né? As famílias curtem, usam, contam uma história, voltam para poder celebrar na data de aniversário, para poder deixar lá registrado. É pegar um pouquinho da cultura mexicana, né? Sim, para poder celebrar. A gente não vai pro cemitério só para poder chorar, lógico, com todo respeito à cultura, né? De outros países, que é a nossa, inclusive, né? De ir pro cemitério, chorar, lembrar. Que é comemorado o Dia dos Mortos, né? Que é aquela festa, que é uma festa linda para eles, pra cultura deles. Pros mexicanos, né? Isso. Que eles fazem toda a celebração com música e essas coisas todas para celebrar realmente aquela vida, né? E aí você tem todo esse preparo que vai até da escolha da planta. Como é que se dá isso aí? Quais são as características dessas plantas? Como eu comentei, todo o conceito do Bioparque para desenvolvimento utilizando as cinzas desde a semente, ele foi monitorado e acompanhado
por um amplo estudo que foi feito dentro da UFV. Por isso, inclusive, hoje a gente mantém toda a nossa equipe técnica muito robusta. Então, esse conceito de utilizar desde a semente realmente é só do bioparque. Nós utilizamos compostos, né, para poder ajudar na nutrição ali da planta, porque a planta, como ela vai crescendo, ela vai absorvendo os nutrientes ali das cinzas. As cinzas, ela é basicamente 100% mineral. Nós temos um estudo inédito contratado pelo IMA disponível no nosso site. Ela tem 95% de similaridade com superfosfato triplo, então ela é um adubo de fato que vai ajudar no desenvolvimento da muda, tá? E nós começamos esses estudos das espécies com mais de 100 espécies. Depois foram para 49, depois foram para 27, e nós fechamos aí em 7 espécies. Diversificando entre espécies nativas e endêmicas disponíveis para nossa área lá em Nova Lima, que no caso é resquício de Mata Atlântica, todo o resto, né, cerrado de campo. Então a gente tem todo aí um cuidado e realmente são informações aí que muitas vezes as famílias, né, nem sabem de todo esse cuidado que a gente está comentando aqui. Mas foi uma escolha cuidadosa. E aí nessa escolha, eu convido vocês depois a olhar no site, cada espécie tem um significado, uma cultura, um simbolismo, sabe? Por que eu vou escolher essa ou aquela, né? E não foi desenvolvido pelo bioparque, tá? Esse significado é da própria espécie. Então a gente tem todas essas informações para poder auxiliar a família no momento dessa escolha. Seja por uma lembrança efetiva, que fazia uma caminhada e via aquela espécie florescer sempre, ou pelo próprio significado. Então, por exemplo, o ipê amarelo significa força e vitalidade. O jacarandá, nobreza e renascimento. Então você tem ali o jequitibá, que é nobreza. Então você tem ali vários significados para cada uma delas. Entendi. E as famílias, além desse significado, buscam informações também, por exemplo, qual árvore fica florida mais tempo? Que aí as pessoas vão procurando saber, né, para poder... porque era uma pessoa feliz, então a gente queria não queria uma coisa muito sisuda, né? Exatamente. Então vai escolhendo dessa forma. E ainda tem essa questão que a gente tem de... Eu sou bem leigo nessa área, então eu vou te falar aqui e você me corrige, se for necessário. Da questão do problema dos próprios cemitérios, né? O enterrar o corpo hoje ainda é um problema porque a gente não tem espaço físico, né? E que causa também algum dano à própria natureza, né? Perfeito. A gente tem uma questão de necrochorume, de contaminação do solo, né? Nem todos os cemitérios tem ali as proteções, né, que foram indicadas pelas regulamentações. Então você tem uma complicação, sim, ambiental, tem uma complicação hoje em dia também de espaço. Por exemplo, essa nossa área que tem quase 140 hectares, né, quase 1.400.000 metros quadrados. A gente não encontra propriedades deste tamanho dentro de centros urbanos. Então você realmente só vai encontrar ali em regiões metropolitanas. E o cemitério, ele tem uma capacidade para abertura de novos jazigos, né? E, na verdade, o bioparque, ele atua como um parceiro do cemitério, né? Porque o bioparque, além de prestar esse serviço no momento do óbito, ou para aquelas famílias que têm cinzas guardadas há muito tempo, nós atendemos também famílias que realizam homenagem no bioparque, já tem alguns parentes sepultados há mais tempo nos cemitérios e acabam realizando as exumações, realizam a cremação dos restos mortais e levam as cinzas para o bioparque. E nisso a gente ajuda o cemitério ali a ter uma liberação de novos jazigos para poder comercializar novamente. Então a gente se posiciona como um parceiro aí dos cemitérios nessas opções. Fora que a gente tem essa questão que a gente aí já pega lá dos cemitérios que a gente falou, né, da questão ambiental. Você está entregando árvores, né? Nós estamos entregando árvores para a humanidade, né? Que aí você já está reflorestando, né? Ou reflorestando. Criando um ambiente bonito, criando um ambiente agradável e criando um ambiente que é bom para todos nós, já que aquelas árvores não vão ser privadas, né? Apenas para aquele espaço, mas elas nos ajudam também, de uma maneira ambiental. Essa ideia, ela veio de quem? Que grupo que criou isso? É o nosso grupo Parque Brasil, né? Hoje nós fazemos parte de um ecossistema, nós conseguimos amparar a família com todos esses serviços, né? O bioparque é uma das opções no final dessa cadeia. Então, se a família, eu não quero realizar homenagem no bioparque. Então, nossas empresas conseguem atender a família em todo esse atendimento, e inclusive para aquelas famílias que optam pela cremação e a destinação das cinzas, que é o bioparque que a gente está trazendo aqui. São mineiros, os fundadores são daqui, por isso que o primeiro parque
está sendo lançado aqui em BH, né? Em seguida a gente já lança São Paulo ano que vem e no próximo ano Brasília, né? A gente tem aí um plano de desenvolvimento para as principais 6 capitais, onde a realização primeiro é aqui em BH. Depois eu convido vocês a entrarem no site, tem lá toda a nossa equipe, verdade, tem os infodadores. Por favor, faço questão. Que eu deveria ter ido, mas não consegui ainda, mas eu quero realmente ver, porque você vai falando e eu vou aqui imaginando as situações com as fotos que eu já fui vendo no Instagram, coisas desse tipo. Sim. Mas assim, é tão interessante porque a gente tem, pelas imagens que eu vejo lá, das pessoas fazendo as cerimônias, por isso que me chamou bastante atenção aquela auréola branca, né? Em que alguém vai lá, às vezes vai a família, 3, 4 pessoas seguram um martelinho lá e elas quebram juntos, né? Aquela... que ali que estão depositados a semente está ali dentro, né? Daquela auréola. É uma urna, né? Biodegradável, que ela fica preservada em um bag ecológico até ser levada para o solo do bioparque. Sei. Porque a integração tem que começar com o solo. E aquela auréola que você comentou, na verdade, ela é utilizada no dia da cerimônia de plantio da semente, na nossa casa memorial no Sion. Nela vem identificado o QR Code, onde dá toda a rastreabilidade e a data de plantio da semente, né? Na verdade, o ano de plantio da semente. Ela lacra a urna e ela acompanha todo esse processo. E no dia da cerimônia no parque, ela é quebrada num rito mesmo para que ela permita o crescimento e o desenvolvimento do tronco. Então, quando a gente convida ali os familiares para poder participar, é um momento simbólico, mas também literal, né? Dessa nova fase que é esse crescimento da muda no solo do parque. Legal. É bom que vocês também estão provocando essa conversa sobre a finitude, né? Que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, para sofrer menos, né? Que a gente tem essa cultura de que não, vamos falar de morte não, porque atrai, né? Não vai atrair, porque ela vai vir de qualquer jeito, ela virá de qualquer jeito. Mas que a gente possa conversar porque a morte ressignifica a vida, né? Então a gente tentar entender como que nós podemos viver melhores e ter dignidade também na nossa morte. Espero que um dia as pessoas todas, isso é uma utopia, mas as pessoas todas tenham o direito a dar aos seus familiares uma dignidade dessas, né? De prestar uma homenagem, de cuidar do seu familiar no fim da vida, né? No pós-vida. E aí a gente então finaliza pedindo a você para poder citar alguns itens aqui, que são o livro, o filme e uma frase. Que livro você traz pra gente? Bom, tio Flávio, o que me marcou muito, né, no último ano que eu li, A Coragem de Ser Imperfeito. Da Brené Brown. Me marcou muito, li 2 vezes. Acho que nós encontramos ali desafios, né, guardadas as devidas proporções, né? Ali cita tempos que hoje nós não temos que enfrentar, desafios relacionados àquele tempo, mas me marcou muito. Então é um trabalho diário e que nos faz refletir também pelas próprias experiências que a gente tem diariamente com as famílias que estão atendidas pelo bioparque. Fala muito de vulnerabilidades, né? E ela é perfeita. Aquele livro mesmo. Eu falo que assim, seria interessante que pais e filhos lessem, né? Para poder discutir aquilo que ela trata. Sim. Filme, qual que você tem? Filme. Bom, a gente estava até comentando sobre o México, né? Um filme que eu me emocionei muito, assisti recentemente, A Milhões de Quilômetros. Eu pensei que você fosse falar Viva, já que a gente falou mais Viva, A Vida é uma Festa. Mas é porque esse se passa no México também. Então não assisti ainda. Recomendo, pode assistir. A Milhões de Quilômetros, se passa no México, uma história real de um agricultor que virou o primeiro astronauta. Registrado aí na NASA e tem uma história linda de vida, de legado, de superação. É muito lindo. E nós temos uma frase. Uma frase. Bom, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. A Cora Coralina também é linda, né? Linda, Nossa, linda. Ela merece todas as nossas homenagens, porque é uma mulher que sempre respirou cultura, respirou vida, né? Sim. E publicou o primeiro livro aos 76 anos. E falando sobre frases, essa é uma das diversas frases que nós temos. Nós temos uma galeria que nós chamamos de espaço de memórias dentro do nosso memorial do Sion, representado por frases de diversas personalidades que marcaram a humanidade. Que nós buscamos trazer essa reflexão que
aquelas pessoas contribuíram para a história da humanidade. Mas nós temos pessoas tão importantes na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, que também merecem ser contadas e que também merecem ser lembradas. Então nós dizemos que como protagonistas ou coadjuvantes, somos todos elos que somam, integram e dão significado à nossa história. Então, eu tava falando com a Jade aqui antes da gente começar a gravar, que se a gente pudesse ter um balãozinho assim, mostrando um pouquinho, né, das histórias das pessoas que passam por nós todos os dias, seria tão interessante porque a gente passa por tanta gente, todo mundo é um monte de histórias, né? Seria tão bom que a gente conseguisse olhar para as pessoas como um universo de possibilidades, de histórias, de vidas, de vivências, pra gente poder valorizar um pouquinho mais o outro, né? Naquilo que eles têm. É verdade. Selma, muito obrigado. Vou deixar esses segundinhos aqui para você agradecer quem você quiser e a gente encerrar logo após. Eu agradeço pela troca, pela oportunidade. Agradeço a Deus a oportunidade de estar contribuindo, né, com um trabalho importante para a vida de tantas pessoas, né? Que não é a morte, é a vida, exatamente, como nós comentamos. Obrigada, de coração. Ressignificar a dor, né? Ressignificar a dor e dar um significado forte para a vida. Sim. Bom, eu te agradeço muito. Obrigada, me deixou reflexivo em algumas coisas aqui. Mas é também um assunto que a gente sempre fala, que não se esgota, porque a gente tem que buscar cada vez mais falar sobre esse assunto, trazer dentro das nossas perspectivas, mas a gente fica por aqui nesse episódio. Obrigado, gente.